Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula, que será uma aula breve, nós vamos apenas finalizar a temática do recurso especial e do recurso extraordinário. Especialmente no que diz respeito a qual medida deve ser adotada quando, após a interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, a autoridade competente para fazer o juízo, o primeiro juízo de admissibilidade desses recursos, nega seguimento ao recurso. Entende que falta algum requisito de recorribilidade, tanto dos gerais quanto dos específicos, e nega seguimento ao recurso extraordinário ou ao recurso especial. Então, eu me refiro especificamente ao agravo em recurso especial, né, o chamado ARESP, e o agravo em recurso extraordinário, que é o ARE ou ARE. Né? Então, é uma espécie recursal que vai ser utilizada especificamente para isso, né? Para destravar a tramitação do recurso extraordinário e do recurso especial que tiveram seu segmento negado pelo presidente do tribunal ACO, ok? Então, seguinte, basicamente, diante da negativa de segmento desses recursos, eu vou interpor o recurso de agravo nos autos, né, do recurso especial ou do recurso extraordinário. Claro que se eu tiver interposto os dois recursos, eu vou fazer o agravo, apenas um agravo, nos autos, e apenas a partir do momento em que eu interponho esse agravo, o presidente ou vice-presidente do tribunal ACO, ele não vai mais poder exercer juízo de admissibilidade sobre isso. Ele apenas vai intimar o agravado e a partir daí ele faz com que o processo seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do agravo em recurso especial ou ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo no recurso extraordinário, tá? Claro, isso se eu tiver utilizado apenas um recurso, ou o RE ou o RESP. Se eu tiver interposto os dois recursos simultaneamente, aí os autos vão primeiramente para o Superior Tribunal de Justiça. Lá chegando, será distribuído para um relator. Esse relator vai julgar o agravo em recurso especial. Se eu tiver os dois, vai primeiro para o Superior Tribunal de Justiça. E ele pode não conhecer do agravo em juízo de admissibilidade, monocraticamente, e aí será cabível o agravo interno. Ele pode negar provimento, conhecer do agravo e negar provimento no mérito monocraticamente. Ele pode, dentro das hipóteses que nós já estudamos, ele pode levar a julgamento colegiado, que é mais raro, né? E ele também pode negar provimento monocraticamente, e aí será cabível o agravo interno. Isso vai acontecer também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E se ele der provimento ao agravo no recurso especial, ele já pode entrar no mérito do RESP ou determinar o processamento do recurso especial. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente o que dispõe o artigo 1042, que é o artigo que trata dessa modalidade recursal. Ele diz assim: cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, se houve afetação, né, teve o sobrestamento do meu recurso especial, e aí lá em cima no STJ, o STJ afetou recursos representativos da controvérsia, e o meu está sobrestado aqui embaixo, tribunal entendendo, né, julgando, contrário ao meu pedido recursal, ele vai devolver para o presidente do tribunal simplesmente aquela decisão em sentido contrário, né? E aí, nesse caso, não adianta eu agravar, porque o STJ já se posicionou sobre a matéria, tá? Então, não será cabível esse agravo quando a decisão do presidente ou do vice-presidente estiver fundada na aplicação do entendimento que já foi firmado em sede de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. A petição do agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem
e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Porque é claro, né? Esse procedimento dos repetitivos, a gente já tinha comentado isso antes, ele pode ser aplicado para questões de mérito, mas também para questões processuais, né? E quando a gente tem um segmento de recurso especial e de recurso extraordinário negado, na verdade a gente tem uma matéria processual, que é a análise dos requisitos de recorribilidade. Então, também se sujeita a essa disciplina do sobrestamento e da repercussão geral e do juízo de retratação, tá? O agravado vai ser intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente, ou seja, não havendo retratação, significa que é possível o exercício do juízo de retratação pelo presidente ou vice-presidente. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o RESP ou o RE, porque a gente tem que lembrar que o agravo em RESP e agravo em RE também está sujeito ao princípio da dialeticidade recursal, ou seja, os fundamentos do meu agravo não podem ser os mesmos fundamentos do meu recurso especial ou do meu recurso extraordinário, tá? Eu tenho que, na verdade, o fundamento vai ser a impugnação dialética com os termos ou com a fundamentação da decisão recorrida, da decisão agravada, decisão que negou o segmento ao RESP ou ao RE. Assegurada, nesse caso, sustentação oral, né, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Aqui, o que quer dizer aqui é o seguinte: o agravo pode ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o RESP ou com o RE, no colegiado, né? Por isso que está falando da sustentação oral. Por quê? Se o ministro relator entende que é o caso de já enfrentar a questão de uma vez e não está amparado pela legislação para que possa decidir monocraticamente, ele submete a questão a julgamento perante o colegiado e ali, já que seria um agravo no RESP e no RE, se fosse julgado apenas o RESP e o RE, haveria sustentação oral, então o julgamento conjunto do agravo com o RESP ou com o RE permite a sustentação oral, ok? Na hipótese de interposição conjunta dos dois recursos, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido, né? Claro, porque se a gente tem que desenvolver a dialeticidade, né, a gente tem que argumentar o fundamento, né, o argumento do nosso recurso tem que ser dialogando com os fundamentos da decisão agravada. Os fundamentos, por exemplo, que impedem segmento, que negam segmento de um recurso extraordinário, pode ser que o presidente do Tribunal ACOR tenha entendido pela falta da repercussão geral. E o fundamento da negativa do RE pode ser a falta de prequestionamento. Então, na verdade, eu tenho que agravar no RE dialogando com a questão da repercussão geral e agravar no RESP dialogando com a questão do prequestionamento, tá? Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente e, havendo interposição conjunta, os autos vão para o STJ. Porque a gente lembra daquele julgamento, né? Primeiro vai para o STJ, decide a matéria no RESP, depois para o Supremo, exceto naquela hipótese em que o STJ entende que a matéria constitucional é prejudicial da matéria infraconstitucional, e aí ele encaminha os autos para o Supremo, que também pode ter o mesmo entendimento e devolver os autos para o STJ. Concluído o julgamento do agravo pelo STJ, e se for o caso, do RESP, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Beleza? Então é basicamente isso, é um recurso simples, né? Um recurso, como eu disse no início, que serve apenas para isso, para, diante da negativa de segmento do recurso, possibilitar que o ministro no STJ ou o ministro no Supremo apreciem se aquela decisão do presidente do Tribunal ACOR foi ou não devida, foi a acertada, tá? Diante hoje da questão da proliferação dos julgamentos em sede de repetitivos,
né? Porque é muito comum, a partir do momento em que são tribunais que trabalham com jurisdição extraordinária, né? Apenas matéria de direito, é muito comum a discussão repetitiva da mesma temática de direito, né? Então acaba que nessas hipóteses, havendo sobrestamento, a gente não vai trabalhar com agravo, não tem por que trabalhar com agravo, porque já tem toda aquela sistemática que a gente viu lá do julgamento dos repetitivos, tá? Mas quando não estiver diante da situação do repetitivo, aí sim, a gente vai interpor o recurso, se houver a negativa do segmento, a gente agrava em cima do recurso. Tranquilo? E aí é bom sempre, como eu digo, dar uma olhada nas disposições do regimento interno do Supremo e do STJ no que diz respeito ao processamento desse agravo. Ok? Então, finalizamos a matéria relativa aos recursos, né? E também, com isso, finalizamos as matérias relativas à temática dos meios de impugnação de decisões judiciais. Praticamente encerramos o nosso curso, que esse é o último livro do Código de Processo Civil. Fica aí apenas na verdade é o penúltimo, né? O último livro, na verdade, é aquele que fala das disposições transitórias, né? Essas disposições transitórias, a gente tem um materialzinho lá escrito, que vocês têm acesso, trabalhando especificamente nisso, porque não justifica ter uma videoaula sobre as disposições transitórias, porque são apenas comandos de revogação do artigo tal do Código Civil, que trata da curatela, uma alteração no Código Eleitoral, quando fala do cabimento dos embargos de declaração, o prazo que lá é diferente, fica de 3 dias. Então, essas questões a gente pode analisar apenas no material escrito, ok? Então, finalizamos por aqui. Desejo a vocês aí bons estudos e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!